Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são os pontos 374 a 379. O Homem no Paraíso. Continuamos dentro da dinâmica da antropologia teológica e vamos trabalhar um pouco temas hoje de escatologia também. Então, ponto 374. O primeiro homem não foi só criado bom, como também foi constituído de um estado de amizade com seu Criador e de harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava. Amizade, harmonia tais que só serão ultrapassadas pela glória na nova criação em Cristo. 375. A Igreja, interpretando de modo autêntico o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e justiça originais. Esta graça da santidade original era uma participação na vida divina. Todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas pela irradiação dessa graça. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre os homens e mulher, enfim, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituída no estado dito de justiça original. 377. O domínio. O domínio do mundo que Deus tinha concedido ao homem, desde o princípio, realizava-se, antes de mais nada, no próprio homem, como domínio de si. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o sujeita aos prazeres dos sentidos, a ambição de bens terrenos, a afirmação de si contra os imperativos da razão. Ponto 378. Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de cultivar e guardar. Gênesis 2,15. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. 379. Toda essa harmonia da justiça original prevista para o homem tem, pelo plano de Deus, será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Então, como disse, toda esta argumentação ela está dentro dessa dinâmica de... o parágrafo, dentro do parágrafo 6 é o item 4, o homem no paraíso. Então, essa antropologia teológica. E as temáticas que são trabalhadas nesse tema, o homem no paraíso, sintetiza esses elementos fundamentais da antropologia. A bondade da criação, a participação do ser humano na vida divina, a ordem harmônica do ser consigo mesmo, com os outros, com as demais criaturas, e a perda da harmonia pelo pecado. E o objetivo destes pontos dentro do arcabouço argumentativo, né, ele fundamenta-se na Bíblia, na tradição, no pensamento e, de uma maneira, ele faz essa exposição que parte da antropologia e chega quase, podemos assim dizer, numa percepção, né, de uma origem, de uma dignidade, de uma unidade, de um equilíbrio muito grande com a criação original. Então, o que o catecismo afirma nos pontos? Bom, vamos fazer assim uma síntese pequenininha, um a um. Ponto 374. Primeiro, o homem foi criado bom e constituído num estado de amizade com Deus. Simples assim. Segundo ponto, 375. Ele possuía santidade e justiça originais como participação na vida divina. 376. Todas as dimensões humanas eram fortalecidas por essa graça. 377. O domínio do mundo começava pelo domínio de si. Ponto 378.
O trabalho no jardim era colaboração com Deus, não era castigo. 379. O que toda essa harmonia foi perdida pelo pecado. Então essas afirmações, elas articulam a antropologia, a teologia do pecado original, a teologia sacramental, porque aí a gente estuda isso em vista da restauração futura em Cristo. Os fundamentos bíblicos são inúmeros e são citados, inclusive, dentro dos pontos. Gênesis 1:3. Gênesis apresenta o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Gênesis 26:27, o chamado a dominar a criação. Gênesis 1:28, o homem é colocado no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Gênesis 2:15, mostra a narrativa da queda, expõe a narrativa da queda. Gênesis 3, explica a ruptura da comunhão com Deus e a entrada da mortalidade e do sofrimento na história do homem. Então, no Novo Testamento, a leitura cristológica de Adão encontra-se a expressão Romanos 5 e 1 Coríntios 15, onde Adão aparece como a figura da desobediência e que essa desobediência tem consequência universal. O Cristo, o novo Adão, cuja obediência traz a restauração. Textos para gravar que são muito importantes para entender essa dinâmica destes pontos aqui. Gênesis capítulo 1-3, então leiam, por favor, é muito útil ler esses textos e depois fazer, e enquanto se faz o estudo dessa catequese. Romanos 5, 1 Coríntios 15, a figura de Adão em relação ao pecado. Então, esses são textos que se complementam. Bom, seguindo a nossa reflexão, vamos olhar para a patrística, né? Qual era a interpretação teológica antiga dos padres da igreja? Os padres da igreja, sobretudo Agostinho, desenvolveram a doutrina do pecado original e da perda do estado primitivo, a perda dos dons préternaturais, né? Agostinho articulou a transmissão do pecado e de suas consequências para a natureza humana, bem como também a necessidade da graça. E se olharmos para outros padres da igreja, vamos entender que a patrística enfatizou tanto a bondade real da criação, quanto a profundidade do ato de ruptura provocado pelo pecado. Então, eles mostram como a criação estava num status de harmonia, de perfeição com o Criador. E também mostram que o quão cruel foi a marca do pecado para a humanidade. Na escolástica, São Tomás de Aquino, de maneira especial, ele vai trazer a doutrina da justiça original. São Tomás oferece essa formulação sistemática sobre o estado inicial do homem, ou seja, a justiça, a justitia originalis, né? E inclui essa integridade das potências, alma, e o ordenamento dos apetites racionais, ou seja, a razão é que domina os sentidos, né? O homem foi criado ser inteligente, não para ser dominado pelos seus instintos, mas para dominá-los. E a graça preternatural e as disposições que mantinham o homem no seu estado constituem um plano profundo, né? E esse fundo é um fundo até, podemos assim, filosófico e metafísico, para compreender que a afirmação do catecismo sobre a harmonia é interior e exterior ao homem. Nos nossos dias, aí na teologia moderna, os autores, né, modernos, e também o Concílio Vaticano II, retomam a reflexão sobre a condição humana com sensibilidade histórica pastoral. Muitos trabalhos, podemos dizer assim, se destacaram durante o Concílio Vaticano II, trabalhando a parte da antropologia teológica, ou seja, a graça, a estrutura social do homem, a centralidade da participação na vida divina como a explicação da bondade do homem criado e chamado à comunhão, ou seja, o propósito do homem. Os textos do Gaudium et Spes trabalham muito isso.
Então, o texto do catecismo, ele vai articular todas esses diálogos que a teologia faz. Quando nós olhamos para a vida do homem, nós podemos dizer que, assim, até o próprio Concílio Vaticano II vai falar da dignidade da pessoa humana, que é chamada a um diálogo de fé e de cultura. E o catecismo, ao retomar essa linguagem de santidade e de justiça original, situa-se na continuidade do magistério, porque propõe uma leitura equilibrada entre bondade criada e fragilidade humana. Uma coisa é o ser perfeito criado por Deus no Éden, a criação original. Outra coisa é a fragilidade humana, né? Então, quando olhamos isso do ponto de vista filosófico, nós podemos dizer que surgem 4 pontos de argumentação. A argumentação do catecismo combina com 4 elementos teológicos e filosóficos, ou seja, antropologia, metafísica, o homem como um composto de corpo e alma à imagem de Deus. Um segundo pensamento teológico, o fim último se orienta às condições criadas para as disposições originais, ou seja, o homem foi feito para descansar em Deus. Nós fomos feitos para Deus. Do ponto de vista ético, a harmonia interna corresponde à ordenação das potências, ou seja, o homem tem muitas potências, mas elas devem estar ordenadas. Nós temos inteligência, temos liberdade, temos vontade, temos capacidades que devem estar equilibradas, né? Para que uma não sobrepuja a outra e acabe causando constrangimento para o indivíduo e para a sociedade. E a teoria da graça, que é a participação na vida divina explicando a plenitude do estado original. Ou seja, participávamos do convívio com Deus, a vivência de Deus. Isso que é restaurado pela paixão, morte e ressurreição de Cristo e nos dado nos sacramentos, para que possamos novamente, livres do pecado original, retomar esta caminhada. Demonstrações teológicas da reconciliação da bondade com a fragilidade, nós podemos entender até mesmo pelas evidências bíblicas, a imagem, a vocação, a colocação no jardim. Os padres da igreja trabalham muito isso, né? A hermenêutica do homem criado bom, né? A doutrina da queda de Paulo. Adão morreu, em Adão todos morrem, né? Em Cristo todos são vivificados. Então aqui tem um contraponto, né? Então, a noção de graça como participação no ser divino é a chave explicativa que evita tanto os otimismos excessivos, ou seja, muitos que negam a realidade do pecado original, quando um pessimismo que negaria a bondade radical da criação, ou seja, o homem foi criado mal, fraco, incapaz. Né? Não. Deus disse que era bom. E quando chega e viu que era muito bom. Então essas são pontos para essas reflexões. Bom, vamos trabalhar isso na aplicação na catequese. Bom, na catequese nós podemos dizer que apresentar a figura do homem como criado à imagem de Deus é um chamado à comunhão, como centro da educação para a fé. Ou seja, nós não estamos ali porque somos párias, porque somos afastados, porque somos perdidos. Não, nós estamos ali porque somos amados. Nós estamos buscando viver a nossa fé porque somos amados e nos sentimos amados e cremos que fomos amados, criados por amor. Para isso, como disse, eu apresento sempre um elenco de textos bíblicos aqui. Lê-los. O ponto de partida de uma boa catequese é sempre a leitura bíblica. Né? O relato do paraíso, né? Então aqui são as tais os momentos em que o catequista pode ousar um pouco mais, né? Então uma leitura guiada do relato do paraíso, né? Tentar identificar os personagens bíblicos, Adão, Eva,
os primeiros pais, né? Então, entender esta lógica. Repercussão na moral. Bom, a afirmação da bondade e da vocação original sustenta princípios éticos, como respeito a toda e qualquer pessoa, né? Apresenta-se também aqui algo muito importante, a virtude, o domínio de si. O conceito de domínio de si no mundo começa pelos pais, então não é algo fora da curva, não é algo que os cristãos inventaram, né? Dominar-se a si mesmo, estar no estado de equilíbrio. Isso reforça a centralidade das virtudes cardeais, a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça. Né? As virtudes cardeais, né? Prudência. Tudo posso, nem tudo me convém. Temperança. É saber a medida das coisas. Comer é bom, sim. Comer demais, não. Beber é bom? É bom. Beber demais, não. Fortaleza é a capacidade de manter-se firme diante de todas as situações que a vida nos apresentar. E a justiça. A justiça é dar a cada um a devida medida. A medida própria de cada um. Nem mais, nem menos, mas dar a medida. Então, e não só aos outros, assim também. Eu preciso de uma medida de silêncio para a minha vida. Então, eu me dou esse tempo de silêncio. Eu preciso me dar uma boa medida de instrução. Um ser humano que vem ao mundo e não busca conhecer o mundo, conhecer as coisas, conhecer as palavras, conhecer de onde viemos, quem somos, está agindo com crueldade, porque não está sendo justo consigo, né? Quem não faz essas reflexões age de forma errônea. E existem, para alimentar a ética, leituras muito boas sobre economia, sobre tecnologia, que podem ser orientadas por essa antropologia, que reconhece os limites e as responsabilidades. Né? Leituras de ecologia também. Né? Leituras... Todas as ciências devem ser olhadas com uma lupa da moral. Porque muita coisa que é ensinada nos livros não condiz com a nossa moral. Não condiz com aquilo que nós cristãos temos como principal ofício. Louvar a Deus com a nossa vida, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Então, quando agimos de uma maneira errônea, estamos infringindo essas regras. E por fim, isso tudo vai desembocar na liturgia, ou seja, a liturgia recorda a criação. Recordar a criação, os textos litúrgicos, as preces podem integrar a memória da criação, a vocação original do homem para a preparação para celebrar a redenção. Ver e ensinar a ver os sacramentos como atos de restauração. Eucaristia, batismo, reconciliação. Todos estes sacramentos, eles nos encaminham como sinais e como meio de uma restauração à comunhão perdida. É um reviver do nosso batismo. E viver bem, principalmente nos tempos fortes. O incentivo aos ritos penitenciais. Muito me estranha as comunidades, as paróquias, onde não tem um confessionário, e esse confessionário não tem os horários de atendimento para as pessoas. E também muito me assusta que os catequizandos não são chamados a fazer celebrações penitenciais durante o período de catequese, né? E isso leva à compreensão de que a ruptura original, ela informa, mas a prática penitencial, a pregação, nos devolvem a graça. Né? Elas têm poder sobre essa queda, sobre o pecado. Tá? Então, assim,
Se nós pudéssemos fazer alguns questionamentos aqui, né, que são comuns e que podem trazer aqui, né, é lembrar que a posição desse texto no catecismo, ele sempre deve buscar ele mantém um equilíbrio, reconhecer o valor da linguagem bíblica, ao mesmo tempo afirmar que as doutrinas centrais desses textos, que muitas vezes têm uma linguagem fantasiosa, assim, podemos assim dizer, uma linguagem fantasiosa não, a palavra correta é uma linguagem simples, ela é visual. Esses textos, eles falam de coisas muito importantes. Santidade original, fomos criados bons. Pecado, redenção, tudo isso tem que ser levado em conta. Não é porque a narração do pecado original é uma serpente que tenta a Eva, apresentando a possibilidade dela conhecer o bem e o mal comendo um fruto, né? Toda essa linguagem é para dizer algo muito profundo, ou seja, foi um desrespeito às normas do Criador, né? E entender isso faz com que a nossa compreensão teológica ela se expanda, né? Então, são compreensíveis e teologicamente elas são imprescindíveis para viver a fé, né? Muitas vezes a gente se perde em detalhes, né? Eu vejo muito as pessoas se perderem em detalhes e não olharem para isso, não olharem para essa realidade, ou seja, por detrás daquela linguagem simples, muitas vezes antropomórfica, ou seja, espelhando coisas que são simples de serem compreendidas. Existe uma teologia muito grande por detrás daquilo. Enfim, esses textos 374 e 379 vão sintetizar a tradição densa que liga escritura, tradição e reflexão filosófica e teológica, e afirmam que o homem foi criado bom, chamado à amizade com Deus, mas que essa vocação foi perturbada pelo evento pecado. A compreensão dessa doutrina é vital para a catequese, para a moral cristã, para a celebração litúrgica, porque ela funda tanto a esperança cristã quanto a exigência ética e litúrgica de buscar a restauração em Cristo. Bom, gente boa, eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. E esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.